E se separar 10% do que você ganha todo mês fosse o melhor investimento para sua própria felicidade? E se essa quantia, em vez de ir para uma poupança que rende pouco ou um consumo que satisfaz por pouco tempo, pudesse gerar retornos que nenhum banco do mundo consegue prometer? Retornos como propósito de vida, networking genuíno, oportunidades profissionais inesperadas e uma sensação de paz interior que não tem preço de mercado? Hoje, inspirado nos ensinamentos práticos de Divaldo Franco sobre generosidade consciente, vamos acompanhar a experiência real de Paulo, um analista de TI de 34 anos que decidiu testar essa hipótese na própria vida. Por 3 meses, ele separou religiosamente 10% do salário para doação, e os resultados que colheu foram muito além do que qualquer consultor financeiro poderia ter previsto. Esta é uma história sobre como generosidade pode ser o investimento mais rentável que você nunca fez. Luzes de Divaldo. Histórias que abraçam. Paulo tem 34 anos. Trabalha como analista de sistemas numa empresa de tecnologia em São Paulo e ganha R$ 6.500 líquidos por mês. É um salário que permite uma vida confortável na classe média brasileira, mas Paulo se sentia preso no que ele mesmo descrevia como o modo cinza da existência. Acordava, trabalhava, voltava para casa, assistia séries no streaming, dormia e repetia o ciclo no dia seguinte. Fins de semana eram preenchidos com tarefas domésticas, algumas saídas com amigos e uma sensação constante de que algo importante estava faltando na vida. Paulo não estava deprimido clinicamente, mas também não estava verdadeiramente feliz. Era aquele tipo de insatisfação sutil que muitas pessoas experimentam na vida moderna. Ter tudo o que precisa materialmente, mas sentir um vazio de propósito que nenhuma compra ou entretenimento consegue preencher completamente. Foi numa noite de insônia, navegando aleatoriamente no YouTube, que Paulo se deparou com uma palestra antiga de Divaldo Franco sobre o que ele chamava de dízimo do bem. A prática de destinar regularmente uma porcentagem fixa da renda para ajudar pessoas necessitadas. Divaldo explicava que essa prática não era baseada em obrigação religiosa ou pressão social, mas em uma compreensão profunda de como a generosidade sistemática pode transformar completamente a experiência de vida de quem doa. Quando separamos uma parte do que ganhamos para o bem de outros, ensinava Divaldo, estamos fazendo muito mais do que ajudar quem recebe. Estamos educando nossa própria alma para a abundância, treinando nossa mente para ver oportunidades, em vez de limitações, e criando canais energéticos que atraem prosperidade de formas que a lógica puramente material não consegue explicar. Intrigado pela abordagem prática e nada piegas de Divaldo Franco sobre o assunto, Paulo decidiu fazer um experimento pessoal. Durante 3 meses ele separaria exatamente 10% de sua renda líquida, R$ 650 mensais, para doação ao projeto social da Mansão do Caminho. Não era uma quantia que comprometeria suas necessidades básicas, mas também não era dinheiro que ele considerava sobra. Era uma quantia que ele normalmente gastaria em roupas, gadgets, restaurantes ou outros prazeres momentâneos. Paulo decidiu documentar toda a experiência, criando planilhas detalhadas de gastos, anotando mudanças em seu estado emocional e observando qualquer impacto que a doação regular pudesse ter em outras áreas de sua vida. O que ele descobriu ao longo desses 3 meses mudou completamente sua perspectiva sobre dinheiro, felicidade e o verdadeiro significado de prosperidade. O compromisso de 10%. Primeira coisa que Paulo fez foi tornar o compromisso de doação o mais automático possível. Ele sabia que se dependesse de lembrança ou boa vontade mensal, provavelmente acabaria esquecendo ou encontrando desculpas para pular alguns meses. No primeiro dia de seu experimento, Paulo configurou um débito automático de R$ 650 para ser transferido todo quinto dia útil do mês diretamente para a conta da Mansão do Caminho. Assim, o dinheiro sairia de sua conta antes mesmo dele ter tempo de pensar em outras formas de gastá-lo.
Quando finalizou a configuração no aplicativo do banco, Paulo sentiu uma mistura estranha de ansiedade e empolgação. Era como se estivesse embarcando numa aventura financeira completamente nova, testando uma teoria que poderia tanto revolucionar sua vida quanto complicar seu orçamento. Naquela noite, ele lembrou de uma frase específica que Divaldo Franco havia dito na palestra: "Quando o bolso se abre conscientemente para a generosidade, o coração respira mais livremente. E quando o coração respira livremente, a mente encontra soluções criativas para todos os desafios práticos da vida." Mas a primeira semana foi marcada por uma ansiedade genuína. Paulo se pegou checando o saldo da conta várias vezes por dia, fazendo cálculos mentais constantes sobre quanto dinheiro teria disponível para o resto do mês. O medo de faltar dinheiro. Mesmo sabendo racionalmente que seus gastos essenciais estavam cobertos, criou uma tensão que ele não esperava. Para lidar com essa ansiedade, Paulo criou uma planilha detalhada, onde passou a monitorar todos os seus gastos de forma muito mais sistemática do que jamais havia feito. Categorizou despesas em essenciais: aluguel, alimentação, transporte, contas básicas, importantes, academia, plano de saúde, alguns lazer, e supérfluos, compras por impulso, gadgets desnecessários, gastos com entretenimento excessivo. O que ele descobriu o surpreendeu completamente. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada em 2024, havia identificado exatamente o fenômeno que Paulo estava vivendo. Doadores regulares sentem 15% menos ansiedade financeira do que não doadores com a mesma faixa de renda. Parecia contraditório. Afinal, doadores têm menos dinheiro disponível para gastos pessoais, mas os pesquisadores descobriram que o ato de doar regularmente cria uma disciplina financeira que resulta em maior consciência sobre gastos e, consequentemente, maior sensação de controle sobre a vida financeira. No primeiro mês do experimento, Paulo descobriu algo fascinante através de sua planilha detalhada. Ele gastou 18% menos tempo em compras online impulsivas. Sites como o Amazon, Mercado Livre e lojas de eletrônicos que antes visitava frequentemente, só para dar uma olhada, perderam completamente o apelo. Era como se a decisão consciente de destinar uma parte fixa de sua renda para um propósito maior tivesse automaticamente reorganizado suas prioridades de consumo. Coisas que antes pareciam necessárias ou interessantes, de repente pareciam fúteis quando comparadas ao impacto que seus R$ 650 mensais estavam tendo na vida de crianças e famílias da Mansão do Caminho. No final do primeiro mês, quando Paulo olhou para o extrato bancário, descobriu algo surpreendente. Mesmo depois da doação de R$ 650, sua conta havia fechado com um saldo ligeiramente superior ao mês anterior. A redução nos gastos impulsivos havia compensado completamente a quantia doada. Mas os impactos mais interessantes não eram financeiros, eram psicológicos e emocionais. Paulo começou a perceber que acordava com mais energia e disposição. Conversas no trabalho pareciam mais interessantes. Problemas que antes o irritavam profundamente começaram a parecer menores e mais gerenciáveis. Era como se a doação regular estivesse criando uma sensação de abundância interior que se refletia em todas as áreas de sua vida. Ele lembrou de outro ensinamento de Divaldo Franco. A generosidade não é uma perda, é um investimento em nossa própria capacidade de reconhecer e criar abundância. Quando damos regularmente, treinamos nossa mente para operar a partir da premissa de que sempre há suficiente, e essa premissa se torna uma profecia que se autorrealiza. No segundo mês, Paulo decidiu ir além da doação financeira. Agendou uma visita à Mansão do Caminho para conhecer pessoalmente o projeto que estava apoiando. Queria ver onde seu dinheiro estava sendo aplicado e entender mais profundamente o impacto de sua contribuição. A visita foi transformadora. Ver crianças estudando em salas de aula bem equipadas, jovens aprendendo profissões em oficinas modernas, famílias recebendo refeições nutritivas e apoio psicológico, tudo isso financiado por doações como a sua, deu uma dimensão completamente nova ao significado de seus R$ 650 mensais. Pela primeira vez em anos,
Paulo sentiu que seu dinheiro estava sendo usado para algo realmente importante, algo que transcendia suas necessidades pessoais e contribuía para um bem maior no mundo. E foi durante essa visita que começaram a acontecer os retornos invisíveis que nenhum consultor financeiro poderia ter previsto. Os 3 retornos invisíveis. Durante os 3 meses de seu experimento com doação sistemática, Paulo identificou 3 tipos de retorno que ele jamais havia considerado quando pensava em investimentos financeiros tradicionais. Eram retornos que não apareciam em extratos bancários, mas que tinham um impacto profundo e mensurável em sua qualidade de vida. O primeiro retorno invisível foi o que ele chamou de propósito. A doação semanal automática criou uma sensação constante de que ele estava contribuindo para algo maior que seus próprios interesses imediatos. Pela primeira vez em anos, Paulo acordava sabendo que parte do resultado de seu trabalho estava sendo canalizada para a educação de crianças, cuidado de idosos e apoio a famílias vulneráveis. Paulo usava um aplicativo chamado Bloom para monitorar diferentes aspectos de seu bem-estar mental, incluindo um marcador chamado Significado de Vida, onde ele avaliava diariamente, numa escala de 0 a 100, o de nós a quanto sentia que sua existência tinha propósito e direção. Nos meses anteriores ao experimento, esse marcador oscilava consistentemente entre 58 e 65 pontos. Durante os 3 meses de doação regular, a média subiu para 80 pontos, com vários dias chegando a 85 ou 90. A diferença era palpável. Paulo se sentia mais motivado no trabalho, mais presente nas conversas com amigos, mais otimista sobre o futuro. Era como se a doação regular tivesse respondido a uma pergunta existencial que ele nem sabia que estava fazendo. Para que serve minha vida além de pagar contas e buscar prazeres pessoais? O segundo retorno invisível foi networking solidário. Durante sua visita à Mansão do Caminho, Paulo conheceu outros doadores e voluntários que, como ele, haviam decidido dedicar parte de seu tempo e recursos para causas sociais. Entre essas pessoas, conheceu Marina, uma empreendedora social que estava desenvolvendo uma startup focada em educação digital para comunidades de baixa renda. Quando soube que Paulo era analista de sistemas, Marina o convidou para prestar consultoria técnica freelance para o projeto. O trabalho de consultoria não apenas gerou uma renda extra de R$ 1.200 mensais, mais que compensando a doação de 650, mas também conectou Paulo com uma rede de profissionais engajados em inovação social, um campo que ele nem sabia que existia. Em poucas semanas, Paulo se viu participando de eventos sobre tecnologia para o bem social, conhecendo pessoas inspiradoras que haviam encontrado formas criativas de alinhar carreira profissional com impacto positivo no mundo. Esse novo círculo social trouxe oportunidades profissionais, parcerias criativas e amizades genuínas baseadas em valores compartilhados, algo muito diferente dos relacionamentos superficiais que caracterizavam sua vida social anterior. O terceiro retorno invisível foi o que Paulo chamou de autoimagem positiva. Desde o início do experimento, ele mantinha um diário de gratidão onde anotava 3 coisas pelas quais se sentia grato a cada dia, incluindo realizações pessoais que o faziam sentir orgulho saudável de si mesmo. Comparando os registros dos 3 meses anteriores ao experimento com os 3 meses de doação regular, Paulo descobriu um aumento de 40% nos registros relacionados a orgulho saudável. Frases como "me sinto bem por estar ajudando outras pessoas", "orgulho de ter disciplina para manter o compromisso de doação" e "satisfação por ter encontrado um propósito além de mim mesmo" apareciam constantemente. Essa mudança na autoimagem teve impactos práticos surpreendentes. Paulo se sentia mais confiante em reuniões de trabalho, mais disposto a assumir desafios profissionais, mais à vontade em situações sociais. Era como se a doação regular tivesse fortalecido sua autoestima de uma forma que nenhuma conquista puramente pessoal havia conseguido. Um estudo fascinante publicado pela Harvard Business Review, em 2025, ofereceu uma explicação científica para o que Paulo estava experimentando.
Pesquisadores acompanharam mais de 5.000 profissionais durante 2 anos e descobriram que aqueles que praticavam altruísmo regular, seja através de doações financeiras ou trabalho voluntário, tinham 14% mais chances de receber promoções internas. O estudo identificou 2 mecanismos principais. Primeiro, pessoas altruístas desenvolvem habilidades de liderança e colaboração que são altamente valorizadas no ambiente corporativo. Segundo, a generosidade regular cria uma reputação de confiabilidade e caráter que influencia positivamente como colegas e superiores percebem a pessoa. No caso específico de Paulo, esse efeito reputação se manifestou quando ele mencionou, casualmente para alguns colegas de trabalho, que estava doando parte do salário para um projeto social. A notícia chegou ao RH da empresa, que o convidou para dar uma palestra sobre engajamento social corporativo para outros funcionários. A palestra foi tão bem recebida que a empresa decidiu implementar um programa de payroll giving, onde funcionários podem optar por doar uma porcentagem do salário diretamente da folha de pagamento para ONGs parceiras, com a empresa complementando as doações. Paulo foi convidado para coordenar o programa, uma responsabilidade adicional que veio acompanhada de um aumento salarial de 15% e uma posição de maior visibilidade dentro da organização. Em 3 meses, os R$ 650 mensais que Paulo havia perdido em doações se transformaram em R$ 1.200 mensais extras de consultoria freelance, aumento salarial de R$ 900 mensais na empresa, uma rede profissional valiosa na área de inovação social, oportunidades de crescimento profissional que não existiam antes, uma sensação de propósito e realização pessoal que não tinha preço. Como Divaldo Franco sempre ensinava, a generosidade verdadeira não empobrece quem pratica. Ela reorganiza as riquezas de forma que recursos financeiros, oportunidades e realizações pessoais fluem naturalmente para pessoas que demonstram capacidade de pensar além de si mesmas. Efeito bola de neve. Após 90 dias de experimento sistemático, com doação de 10% do salário, Paulo fez uma descoberta que o surpreendeu mais que todos os retornos já mencionados. Ele não queria parar. Que havia começado como um teste de 3 meses para validar ou refutar uma teoria sobre generosidade, havia se tornado uma parte integral de sua identidade e de seu planejamento financeiro de longo prazo. Mais do que isso, os benefícios do experimento estavam se multiplicando de formas completamente inesperadas, criando o que Paulo descreveu como um efeito bola de neve de prosperidade e bem-estar. O primeiro aspecto desse efeito bola de neve foi puramente financeiro. Durante os 3 meses do experimento, Paulo havia economizado mais de R$ 2.000 em compras desnecessárias simplesmente porque sua consciência sobre gastos havia mudado drasticamente. Em vez de gastar essas economias em novos supérfluos, Paulo decidiu aplicá-las num CDB com rendimento de 12% ao ano. Era a primeira vez que ele fazia um investimento de médio prazo com disciplina, em vez de apenas deixar dinheiro parado na conta corrente. A doação regular havia criado um efeito colateral imprevisto. Disciplina financeira que se estendia para além da própria doação. Paulo se tornara um investidor mais consciencioso, um consumidor mais criterioso e um planejador financeiro mais estratégico. O segundo aspecto do efeito bola de neve foi relacionado à saúde mental. Paulo havia se submetido ao questionário DASS-21, Depression, Anxiety and Stress Scale, no início e no final do experimento, uma ferramenta psicológica padronizada para medir níveis de depressão, ansiedade e estresse. No início do experimento, sua pontuação era 18 pontos, classificada como ansiedade leve. Após 3 meses de doação regular, a pontuação caiu para 10 pontos dentro da faixa considerada normal pelos padrões clínicos. Essa melhoria na saúde mental teve impactos práticos em sua performance profissional, qualidade do sono, relacionamentos pessoais e energia geral para atividades do dia a dia.
Paulo se sentia não apenas mais feliz, mas mais capaz de lidar com desafios e pressões sem se deixar abalar emocionalmente. O terceiro aspecto do efeito bola de neve foi o que Paulo chamou de multiplicação do impacto. A palestra que ele deu na empresa sobre finanças com propósito inspirou 17 colegas de trabalho a aderirem ao programa de Payroll Giving que a empresa implementou. Em 6 meses, o programa estava gerando mais de R$ 8.000 mensais, em doações dos funcionários complementados por mais R$ 4.000 mensais da empresa. Paulo havia catalisado um movimento que multiplicou por 20 o impacto social de sua doação individual original. Mais importante, ele se tornou uma referência dentro da empresa para questões relacionadas à responsabilidade social corporativa, sustentabilidade e engajamento de funcionários em causas sociais. Essas eram habilidades e conhecimentos que ele nem sabia que possuía antes de começar seu experimento pessoal com doação. O quarto aspecto do efeito bola de neve foi a transformação em sua visão sobre dinheiro e prosperidade. Antes do experimento, Paulo via dinheiro principalmente como meio para satisfazer desejos pessoais e garantir segurança futura. Após 3 meses de doação sistemática, ele começou a ver dinheiro como uma ferramenta para criar impacto positivo no mundo. Essa mudança de perspectiva o levou a pesquisar outras formas de investimento alinhadas com seus valores. Descobriu fundos de investimento focados em sustentabilidade, empresas que priorizavam responsabilidade social e oportunidades de empreendedorismo social. Paulo estava desenvolvendo o que economistas comportamentais chamam de mentalidade de abundância, a capacidade de tomar decisões financeiras baseadas na premissa de que há recursos suficientes para todos prosperarem, em vez da premissa de escassez que domina o pensamento financeiro convencional. 6 meses após o fim oficial do experimento, Paulo continuava doando os 10%, mas agora também investia 20% de sua renda em aplicações de longo prazo, havia dobrado sua renda mensal através das novas oportunidades profissionais. Mantinha um fundo de emergência robusto pela primeira vez na vida. Estava planejando um MBA em gestão de negócios sociais. Considerava abrir sua própria consultoria, focada em tecnologia para ONGs, como ele refletiu ao final do primeiro ano. Pensei que estava fazendo um experimento sobre doação, mas na verdade estava fazendo um experimento sobre abundância. E descobri que abundância não é ter muito dinheiro. É ter uma relação saudável com dinheiro, onde ele serve aos meus valores em vez de determinar meus valores. Essa descoberta ecoava perfeitamente um dos ensinamentos mais profundos de Divaldo Franco sobre prosperidade espiritual. Generosidade não empobrece porque não é baseada em perda, é baseada em circulação. Quando fazemos o dinheiro circular conscientemente para o bem de outros, criamos canais através dos quais mais recursos podem fluir naturalmente para nossa própria vida, sempre em quantidade suficiente para nossas necessidades legítimas e para nossa capacidade crescente de servir. Vamos recapitular os 3 principais descobrimentos que Paulo fez durante seu experimento de 90 dias, doando 10% do salário, baseado nos ensinamentos práticos de Divaldo Franco sobre generosidade consciente. Primeiro descobrimento: doar 10% cria disciplina financeira inesperada. Em vez de empobrecer, a doação regular força uma consciência maior sobre gastos, elimina compras impulsivas e resulta em maior controle e planejamento financeiro. O sacrifício inicial se transforma em economia e investimentos mais inteligentes. Segundo descobrimento, a generosidade gera retornos invisíveis mais valiosos. Propósito de vida. Networking solidário baseado em valores compartilhados e autoimagem positiva são subprodutos da doação regular que têm impacto mensurável na qualidade de vida, oportunidades profissionais e bem-estar mental. Terceiro descobrimento: a generosidade cria um efeito bola de neve de prosperidade. Pessoas generosas atraem oportunidades, desenvolvem habilidades de liderança, constroem reputação de confiabilidade e se tornam catalisadoras de movimentos maiores que multiplicam seu impacto inicial.
Como Paulo descobriu, e como Divaldo Franco sempre ensinou, generosidade não é um gasto. É um investimento numa forma de viver que organiza todas as outras áreas da vida de maneira mais harmoniosa, próspera e significativa. A doação sistemática não apenas ajuda quem recebe, ela transforma fundamentalmente quem doa, criando uma mentalidade de abundância que se manifesta em resultados práticos e mensuráveis. Gratidão pela sua audiência e pela abertura para explorar uma perspectiva talvez pouco convencional sobre finanças pessoais e felicidade. A história de Paulo nos mostra que às vezes os melhores investimentos são aqueles que transcendem retorno puramente financeiro. Experimente destinar uma fatia fixa do que você ganha este mês para algo que transcenda suas necessidades pessoais, imediatas. Seja uma doação para uma causa em que você acredita, apoio a uma família necessitada ou contribuição para um projeto social de sua comunidade. Não precisa ser 10% se isso comprometer suas necessidades básicas. Pode ser 5%, 3% ou qualquer valor que represente um pequeno esforço consciente. O importante é a regularidade e a intenção, não o valor absoluto. E observe as mudanças, não apenas no mundo ao seu redor, mas dentro de você mesmo. Como Paulo descobriu, generosidade sistemática pode ser o catalisador para transformações que vão muito além do impacto social direto. No próximo episódio de nossa série, conheceremos uma história ainda mais impressionante de transformação coletiva. O Morro da Esperança, onde princípios de amor em ação inspirados nos ensinamentos de Divaldo Franco transformaram uma comunidade inteira, criando um modelo de desenvolvimento social que está sendo estudado por universidades do mundo todo. Na descrição deste episódio, você encontra planilhas e ferramentas práticas para implementar seu próprio experimento com doação sistemática, incluindo sugestões de organizações confiáveis e formas de monitorar os impactos em sua própria vida. Se a história de Paulo inspirou você a repensar sua relação com dinheiro e generosidade, compartilhe este episódio com alguém que precisa descobrir que prosperidade verdadeira pode incluir, mas vai muito além de acumulação financeira. E lembre-se sempre que sua generosidade lhe renda alegria em dobro, oportunidades em dobro e a certeza crescente de que sempre há suficiente para todos quando escolhemos viver a partir da abundância em vez da escassez. Até nossa próxima jornada de luz, sabedoria e prosperidade consciente. Um forte abraço cheio de gratidão e esperança.